Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos iniciar nossa aula e falar um pouco dos conceitos prévios que vocês já precisam saber para chegar na nossa disciplina de Cálculo Fundamental 1. Esses conceitos vocês já viram no ensino médio e nós vamos agora aprofundar um pouco mais esses conceitos ou relembrá-los para que vocês possam lograr êxito na disciplina de cálculo. Então, a gente vai falar, basicamente, na aula de hoje, sobre funções e algumas propriedades, algumas características e algumas coisas que vocês devem relembrar desse conteúdo. Se vocês lembrarem bem, vocês estudaram bastante sobre funções e uma forma também de você representar, seja de forma gráfica, ou por meio de tabelas, ou por meio de uma expressão matemática, ou a parte escrita, as funções. E uma delas é a representação gráfica. As representações gráficas das funções são representadas exatamente por segmentos de retas, ou, na verdade, pontos representados em um sistema coordenado, como, por exemplo, que está demonstrado aqui nessa figura, um sistema coordenado x, y, um sistema bidimensional, onde nós temos uma origem do cruzamento desses dois eixos, que nós chamamos de origem, nesse ponto O. Percebam bem que nós temos essa linha tracejada, ela é definida como uma reta ou como uma relação, uma função entre duas variáveis. A variável que eu chamo de x e uma outra variável que eu chamo de y. E que existe uma correlação entre elas, onde a variável x nós chamamos de uma variável independente, onde ela não depende de ninguém, onde ela pode assumir quaisquer valores, claro, dependendo do tipo de associação que exista, né? E a outra variável que ela depende de alguém, que é a variável y. Aqui eu chamo a atenção porque esse conceito de variável dependente e variável independente é importante para que no momento que vocês façam os gráficos das funções, vocês representem corretamente a posição dessas variáveis. As variáveis independentes, elas normalmente são representadas no eixo horizontal ou no eixo x, enquanto as variáveis dependentes são representadas no eixo vertical ou eixo y. Assim, o que você vai fazer, o que vocês vão encontrar ou estudar, é as relações do eixo x, né, com o eixo y, que nessa situação está representado por essa linha tracejada, que aqui a gente já sabe que é uma reta, é uma relação entre esses valores que ela assume no momento que eu coloco qualquer valor de x e que ele assume agora um determinado valor de y, que a gente vai definir mais à frente sobre essa questão da função. Mas aqui nós temos então essa função que é uma reta. Nessa função, a gente pode definir essa reta como sendo agora não um segmento de reta, né? Mas um ente matemático que vem de valores, digamos, do menos infinito até mais infinito, mas eu posso representar ou fechar algumas partes dessa reta, ou mais especificamente, posso encarar segmentos de retas, onde eu declaro que uma restrição aos valores com que x pode ter e, consequentemente, restringindo os valores de x, eu também restringo os valores de y. Então, por exemplo, eu posso representar aqui esse ponto, nesse local, como sendo representado por uma coordenada em cima do eixo x, que eu chamo de uma coordenada x1, e que eu vou ter uma coordenada associada a esse ponto x1, que é uma coordenada y1. Da mesma forma, eu teria uma coordenada aqui, x2, que vai representar um ponto y2. E eu tenho esse outro ponto aqui, que é o ponto Q, que ele possui a coordenada em x, que eu chamei de x2, mas a mesma altura de y1. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma restrição dos meus pontos, ou pelo menos eu
aloquei os pontos, né, no eixo X e encontrei suas correspondências ao eixo Y, e entre esses dois pontos, x1 e x2, eu vou ter uma série de valores e, portanto, posso definir a continuidade dessa reta como apenas um segmento de reta que está entre esses dois pontos. Isso daqui vocês já lembram, para quem diz que já são um pouco mais perspicazes, que eu já estou definindo uma faixa de um domínio de valores que estão associados ao eixo X, e eu vou encontrar o valor de uma imagem do eixo Y. Pois bem, então percebam bem que nessa situação, como no eixo X eu tenho os valores crescentes quando eu saio de valores da origem em direção à direita, o valor de x2 tem uma coordenada maior do que o valor de x1. Assim como também o valor de y2 é um valor de uma coordenada maior do que y1. Portanto, se eu fizer uma subtração entre o valor de x2, a coordenada de x2, menos a coordenada de x1, eu vou ter exatamente o comprimento entre esses dois pontos em cima do eixo x. A isso daqui, eu chamo isso como uma variação em cima do eixo x, ou mais especificamente, um incremento em relação ao eixo x. E aí, portanto, se essa partícula então se desloca do ponto P1 até o ponto P2, em relação ao eixo x, ela se deslocou do ponto x1 até o ponto x2. E assim, ela teve um incremento da minha distância x do meu valor x1 somado com o intervalo Δx, que é exatamente a diferença entre a posição no ponto 2 menos a posição no ponto 1. Da mesma forma, eu posso associar um incremento também, ΔY, à subtração da posição dessa partícula y2 menos a partícula y1, e que isso eu chamo de incremento em y, ou ΔY. E por que isso é importante? Porque isso vai estar relacionado com quanto essa partícula ela sobe no eixo y e o quanto ela se desloca no eixo x. Por que eu preciso saber disso? Porque para uma reta eu posso ter algumas situações em que eu tenho um pequeno deslocamento no eixo x, um pequeno Δx e um grande deslocamento ΔY, e assim, se eu unir esses dois pontos por um segmento de reta, eu terei essa reta aqui, ou eu posso ter uma situação de um grande deslocamento em Δx e um pequeno deslocamento em Y, e criando então um segmento de reta que tem essa característica. Percebam bem que entre esse primeiro triângulo e esse segundo, se considerarmos isso aqui como um triângulo retângulo, a hipotenusa ela apresenta algumas diferenças. A primeira delas pode ser o tamanho da hipotenusa, mas a outra está relacionada com uma posição dela em relação ao eixo x. Se eu colocar esse ângulo aqui, ó, em relação ao eixo x da hipotenusa, eu tenho um ângulo muito maior do que esse outro ângulo aqui, que é bem menor. Ora, a isso daqui, nós chamamos que essa reta aqui ela tem uma determinada inclinação. Para a gente determinar essa inclinação, a gente define um conceito do coeficiente angular da minha reta. Então, se eu tiver os dois pontos, P1 e P2, que são pontos, né, de uma reta L qualquer que não seja vertical, eu posso determinar o coeficiente angular dessa reta, ou mais especificamente, essa inclinação, a partir do momento que eu faça uma razão entre a variação do quanto aquela partícula ela percorreu na horizontal em relação à variação que eu tenho na vertical. Desculpa, na horizontal não. A variação na vertical, enquanto eu tenho a variação na horizontal. Ou mais especificamente, variação vertical é o meu incremento, ΔY, dividido pelo incremento Δx. Ora, mas nós já sabemos que o ΔY é nada mais que y2 menos y1. E o Δx é nada mais que x2 menos x1. Assim, eu encontro então que o coeficiente angular de qualquer reta é nada mais do que o valor de y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu fizer meio pelos extremos, eu vou ter que a posição
da partícula y2 menos y1 é nada mais do que o m que multiplica x2 menos x1. E percebam bem que aqui já está num formato que vocês já compreendem como sendo o formato da equação da reta, tá? A partir do momento que eu souber a posição desses pontos. Então, aqui já é o formato que você já deve ter lembrado lá do ensino médio, formado como y, é o tal do AX mais o B. Pois bem, onde o A é associado ao coeficiente angular, B é o coeficiente linear, pois ela parte exatamente dessa função, tá? Ou pelo menos dessa definição a partir daqui que vocês viram nessas duas equações, ok? E aí, portanto, nós podemos então encontrar agora retas que passem em qualquer ponto, em um ponto qualquer, a partir do momento que eu tenha a equação da reta. Então, como eu já coloquei para vocês, se eu fizer uma substituição algébrica e colocar o ponto y2 como sendo um ponto desconhecido, chamado de y, né? E nesse caso o x também vai ser desconhecido e o y conhecido, então eu posso escrever aquela equação que eu tinha colocado como y2 menos y1 é igual a m que multiplica x2 menos x1. Se o x2 for o ponto a ser encontrado, então eu tenho que y menos y1 é igual a m que multiplica x menos x1. E assim, passando o y para o outro lado, eu conto que m é x menos x1 mais y1. E aí encontramos essa equação, que é a equação do ponto, ou do coeficiente angular da reta, que passa pelo ponto x1 e y1. E tem o coeficiente angular qualquer m. Então, como assim, Valdo? Então, quer dizer que se eu tiver um sistema cartesiano como esse, posição x, y, e eu tiver um ponto qualquer aqui, ó, com coordenadas x1 e y1, aqui eu posso passar uma infinidade de retas. Uma, por exemplo, passando aqui pela origem, outra vindo daqui, ou outra vindo daqui. Qual vai ser a diferença entre essa primeira reta, segunda reta ou terceira reta? É exatamente o coeficiente angular. E veja bem que, qual é o ponto, então, conhecido que eu tenho que utilizar? É exatamente esses pontos que eles vão cruzar, por exemplo, no eixo X, como esse daqui, e esse daqui que vai cruzar no eixo X, bem mais distante. E nessas situações, então, claro, vou ter uma associação ao eixo Y também. Então, o coeficiente angular é que vai fazer com que a reta seja mais inclinada ou menos inclinada. E aí vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos escrever uma equação para uma reta qualquer que passa no ponto 2, 3, cujo coeficiente angular seja menos 3 meios. Então, de acordo com o exemplo 1, o coeficiente angular é menos 3 dividido por 2, e o ponto que eu quero investigar é o ponto 2, 3. Coordenada x é 2, coordenada y é 3. Aqui, então, vai ser a aplicação direta na equação ponto. Essa equação do ponto ou do coeficiente angular, o valor do y é igual ao coeficiente angular da reta, x menos x1, mais y1. Se eu quero saber exatamente no ponto 2, 3, simplesmente o que é que eu vou fazer? Substituir, então, o ponto no local de x1 e y1. Então, eu vou ter que y é igual ao coeficiente angular da reta, que multiplica o x menos x, o 1, que é o ponto 2, mais o y1, que é o 3. Só que eu já sei quanto é o coeficiente angular da reta. Nessa situação, eu vou ter que o y vai ser menos 3 meios, que multiplica x menos 2, mais 3. E, portanto, vamos encontrar a reta que passa nesse ponto. Só fazer agora essa multiplicação. Menos 3 meios vezes x fica menos 3x sobre 2. Menos 3 meios vezes menos 2, mais, corta esse 2, com aquele 2, 3, com mais 3, e encontramos que o y é menos 3 sobre 2x, mais 6. Encontramos, então, a minha equação da reta que passa naquele ponto 2, 3, contanto que tem essa inclinação de menos 3 meios.
Então, só lembrando então, que você já viu no ensino médio, se o coeficiente angular com valor positivo, né, maior que zero, o A maior que zero, ou o M maior que zero, eu vou ter então a inclinação da reta crescente. Se a inclinação for negativa, então eu terei uma reta decrescente. Aqui nessa situação, por estar negativo aqui, nós temos uma reta decrescente. Vou deixar exatamente o exercício 2 para vocês treinarem. Eu quero que você agora escreva uma equação para a reta que passa nos pontos menos 2 e 1 e 3 e 4. Só esboçando a situação. Primeiramente, vocês vão começar a fazer os gráficos dessas funções. Para aqueles que não estão mais adaptados a fazer gráficos, sugiro a vocês a voltarem a desenhar gráficos, que vai ser importante aqui na disciplina de cálculo, e vamos colocar exatamente a representação desse ponto. Aqui seria o valor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 positivo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o primeiro ponto, que eu vou chamar ponto P1, é o menos 2, 1. Menos 2 em x e 1 em y. Então, aqui é o ponto P1. E eu chamo o ponto P2, o ponto 3 e o ponto 4. Esse é o ponto P2. Eu quero exatamente a reta que passa entre esses dois pontos. Então, para eu descobrir isso daqui, eu já tenho dois pontos. Eu preciso, primeiramente, descobrir o coeficiente angular da reta. Descobrindo o coeficiente angular da reta, aí eu substituo na equação do ponto do coeficiente angular, considerando um ponto aqui x, y qualquer, que seja, para mim, um ponto desconhecido. Ok? Bom, então, uma vez que vocês relembraram o coeficiente angular da reta, nós podemos, então, definir agora melhor o que sejam funções. Na verdade, a função é nada mais do que um conjunto, né, de números D, que para um conjunto R é uma regra, então a função é uma regra que associa um único elemento de R a cada elemento de D. Então, eu chamo o conjunto de números de domínio e o conjunto de R que contém a imagem. Então, nessa situação, a função vai ser uma regra, e aí que eu vou colocar uma função f, que vai associar um único elemento de R a um único elemento de D. Então, percebam que esse ponto aqui, ó, eu tenho apenas um elemento em D, que é esse daqui. Esse outro ponto, tenho dois aqui, ó, elementos em D. E esse daqui, tenho esse elemento. Então, é um único elemento de R a cada elemento de D. Percebam que esse ponto eu tenho um R associado a dois valores D. Pode isso, Valdo? Pode. Isso é considerado função. O problema é exatamente aqui. Quando eu tenho um valor de D, um valor de domínio, que vai me dar dois valores na minha imagem. E aí, nessa situação, nós não chamamos de função e chamamos isso de equação. Então, cuidado na hora dos termos. Tá? A função, eu vou ter um valor, né, de imagem associado a um valor de domínio. Tá? Eu posso ter uma imagem com dois valores de domínio associado a um valor de imagem. Exemplo bem simples. Vamos pegar uma função bem característica. F de x igual a x elevado ao quadrado. Vocês concordam comigo que se eu colocar o valor menos 2 em x, menos 2 elevado ao quadrado, 4. E se eu colocar o valor mais 2, isso aqui continua sendo 4. O 4 seria o meu conjunto, né, dos valores de R, portanto, eu tenho apenas um valor de R, mas eu tenho dois valores do meu domínio. Então, isso aqui está tranquilo, está correto. O problema é que se eu tiver o valor de 3, e aqui o resultado for, por exemplo, o mais 9 e o menos 9. Então, isso daqui não é a função, embora tenha equações que permitam que isso aconteça. Então, é por isso que vocês vão ouvir falar de funções
e de equações. Então, feita essa distinção, a gente vai definir, então, o que são as fronteiras, ou os intervalos dos valores que se podem assumir, que são chamados de domínios imagem. Então, domínio, essencialmente, são os valores que estão associados ao x, né, o eixo x, o eixo horizontal, e a imagem é aqueles que estão associados ao eixo y. E pela convenção, nós temos aqueles valores, né, de intervalos abertos, intervalos fechados, ou intervalos ou semi-intervalos. Então, por exemplo, nessa situação aqui, na parte superior, nós temos o conjunto de valores do domínio de x, né, entre A e B, onde eu excluo o valor de A e excluo o valor de B do meu domínio. Isso daqui é intervalo aberto entre A e B, e vejam que a representação aqui está como uma bola aberta. Então, eu posso representar a notação como A menor que x, menor que B, ou um parênteses A, vírgula, B. Isso aqui é um intervalo aberto, onde A e B não entram no intervalo. Para eles entrarem no intervalo, a representação gráfica, então, tem que ser representada somente aqui embaixo, por uma bola totalmente preenchida, e na notação é um A menor ou igual a x, menor ou igual a b, ou um colchete A, B. Então aqui está representado por A, que A está dentro do intervalo e B dentro do intervalo. E aqui nós temos os semi-intervalos, como por exemplo, aqui você tem um intervalo fechado em A, mais aberto em B. Pode ser A menor que x, menor que B, ou A, B em parênteses, ou a situação onde o intervalo superior está fechado e o inferior está aberto. Existem diversas formas ou diversos livros que usam outras notações, como, por exemplo, o intervalo fechado entre A e B, ou o intervalo aberto entre A e B. Também é uma representação que vocês vão ver quando utilizando só os colchetes para isso, tá certo? E aqui nós temos exemplos de algumas funções que o domínio pode assumir quaisquer valores, tá? Mas a sua imagem não. Então, por exemplo, vamos pegar a função y igual a x ao quadrado. Se olharmos em termos do eixo x para a função igual a x elevado ao quadrado, ela pode assumir valores desde o zero, em direção ao menos infinito, e em direção ao mais infinito. Por quê? Porque eu posso substituir qualquer valor aqui na minha função, que eu terei um valor em y. Então, assim, se eu representar o domínio dessa função, posso representar o domínio como sendo um domínio, e aí, no caso, como é vendo menos infinito a mais infinito, eu represento por um domínio no intervalo aberto, porque se eu fechar o meu infinito, quer dizer que ele tem um fim, quando na verdade não tem, em menos infinito e em mais infinito. Contudo, a imagem não assume qualquer valor. Porque a característica de um expoente elevado ao quadrado, quaisquer valores positivos, eu vou dar o resultado na função y para valores positivos. Mas se eu colocar valores negativos, o resultado também me dará valores positivos. Então, nessa situação, o meu valor da minha imagem, ele parte de um valor, que é o valor 0. Então, portanto, é um valor fechado em 0, mas ele não tem um limite na parte superior. Ele vai até mais infinito. E, portanto, até o mais infinito. Sim. Então, perceba que nós já definimos aqui, ó, o domínio e a imagem da minha função. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos a função 1 sobre x. E aqui você sabe que quando eu coloco o x, ou uma razão, né, ou quando a minha variável x está no denominador de uma função, ela vai ocasionar alguns incongruências, alguns probleminhas na minha resolução das minhas funções. Por quê? Porque o x para assumir quaisquer valores, contudo que ele não pode assumir aqueles que vão impossibilitar o cálculo da minha função. No nosso caso aqui, o x tem que ser diferente de zero. Então, o x sendo diferente de zero, os valores do domínio para assumir qualquer valor, inclusive os valores dos reais. E aí eu posso assumir, então, que o domínio ele pode ter os valores dos domínios dos reais, contudo, que aí colocam como asterisco, que seja excluído o valor do zero.
E a minha imagem, não. A minha imagem, vocês vão aprender que eles podem assumir quaisquer valores, partindo do valor de menos infinito até o mais infinito. Percebam bem, então, que vocês podem então, utilizar essas três outras funções ou relações entre as variáveis para vocês estudarem as relações de domínio e as relações de imagem para elas. E aí, uma vez que vocês já viram a parte de o coeficiente angular da reta, viram também um pouco sobre domínio e imagem, algumas funções têm algumas características dos seus expoentes, que sejam valores que sejam positivos, sejam valores que sejam negativos, valores que sejam pares ou valores que sejam ímpares. E a gente define, então, que existem funções que, a depender do resultado que dê dos valores da imagem, eu posso definir uma função como par ou uma função como ímpar. Então, vamos considerar uma função qualquer, y, que dependa de x, y igual a f de x, e eu posso dizer que ela é uma função par se o valor de f de menos de x for igual ao próprio f de x, e se a função for ímpar, se o valor de menos f de x for menos f de x. Mas como assim, Walter? Por exemplo, na função par, se eu tiver o valor de f de x, é claro que eu tenho a relação de f de x. Se eu substituir pelo negativo dela, eu vou encontrar o mesmo f de x. Isso daqui representa, então, a função par. Se eu agora colocar o meu valor de f de x e encontrar um determinado resultado, que eu ainda vou chamar, claro, de f de x, e substituir o f de menos x e encontrar um menos o f de x, isso daqui é uma denotação da função ímpar. Claro que para qualquer x dentro do domínio da função que seja possível. E aí, nessa situação, se você olhar a função par, pela definição matemática, aquela que os resultados, independente se d for positivo ou negativo, sai o mesmo valor. Aqui, se for positivo ou negativo, vão ter resultados diferentes. E com esse conceito, nós podemos então definir a simetria das funções em relação aos meus eixos coordenados. Seja em relação ao eixo x, ao eixo y ou à minha origem. E vamos ver agora com exemplos. Então, vamos pegar uma função qualquer, essa daqui, f de x, que é a minha função y, igual a x elevado ao quadrado. Lembra do que eu falei sobre função par e função ímpar? Na função par, se eu pegar, por exemplo, o valor de f do valor de 2, eu substituo na minha função 2 elevado ao quadrado, 4. Se eu pegar o valor de f de menos 2, eu encontro menos 2 ao quadrado, resultado 4. Isso significa que eu coloquei x positivo, menos x negativo, e o resultado final na imagem foi o mesmo. E, portanto, é uma função do tipo par. E nessas funções do tipo par, está aqui representado, ó, menos x ou x, o resultado na imagem sempre é o mesmo, é o y. E percebam bem que essa função tem uma simetria. Uma simetria em relação a quem? O que seria a simetria? É que se eu pegar qualquer objeto e passar um plano sobre ele, o que eu tiver para um lado, eu também vou ter para o outro. O objeto mais simétrico que eu tenho no nosso universo é uma esfera. E por que é uma esfera? Porque independente se eu passar um plano cortando a esfera nesse sentido, o que tem para um lado, tem para o outro. Se o corte for nesse sentido, o que tem para um lado, tem para o outro, nesse, e aí vai. Então, se eu passar um corte, ou mais especificamente, se eu considerar o eixo Y como sendo o eixo que eu quero como se fosse o corte, percebo que tem para um lado direito, eu vou ter para o lado esquerdo. E, portanto, essas funções pares têm a característica de ter simetria em relação a que eixo? Ao eixo Y. Logo, se for y elevado, aliás, y igual a x elevado à quarta, a única coisa é que vai fazer com que essa função cresça mais rapidamente, mas ela também vai ter esse mesmo formato. Simetria em relação ao eixo y. Mais à frente, no cálculo 2, vocês vão ver que é como se eu pudesse rotacionar esse eixo, e se eu rotacionar, o que tiver do seu lado esquerdo, rotacionando para o lado direito, ele casa, ou ele cai exatamente em cima do que está do lado direito.
Isso vocês vão ver chamado rotação de eixo, rotações de eixos, e, portanto, a simetria vai ser importante para vocês observarem isso aí. Já nas funções ímpares, não. Nas funções ímpares, como y igual a x elevado ao cubo, percebam bem que agora, de novo, se eu pegar agora o valor de 2 e substituir isso nessa função, y igual a x elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, a gente sabe que é o valor 8. Se eu colocar o valor de f de menos 2 elevado ao cubo, vai dar menos 8. Olha bem o que encontrei, uma função ímpar, porque o expoente é ímpar. E aí, em relação ao gráfico, o que é que eu tenho? Eu tenho o valor de x nesse ponto e o y sendo positivo, para cá. Quando eu coloco menos x, eu vou ter menos y. E percebam bem que, em termos do eixo y, eu não tenho uma simetria da minha função. Se eu colocar em termos do eixo x, fizer com que tenha uma rotação em torno do eixo x, eu não tenho a minha função dessa maneira. Contudo, se olhar em relação à origem e fizer uma rotação em torno da origem, isso é uma visão um pouquinho mais difícil, mas se você olhar meio como se você estivesse olhando a minha função na diagonal, perceba que o que eu tenho nesse quadrante aqui, vamos lembrar em termos de quadrante, quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrantes. Percebam que eu tenho uma simetria, mas em relação a quem? A origem. Porque o que eu tenho aqui embaixo é simétrico no terceiro quadrante ao que eu tenho no primeiro quadrante. Portanto, as funções ímpares têm simetria em relação a quem? A minha origem. Assim vai funcionar por x elevado à quinta potência, sétima potência, e aí vai. De novo, como vocês vão ver isso com mais... já vocês vão precisar dessas simetrias, como vocês forem ver as funções trigonométricas, mas, de novo, vocês vão ver lá em cálculo 2, que também é necessário vocês compreenderem essas simetrias e compreenderem os gráficos dessas funções. Um outro tipo de função agora, que é uma função também bem característica, são as funções definidas por partes. Nessas funções definidas por partes, meu povo, eu tenho que cada domínio da minha função vai apresentar, cada domínio, né, dos meus valores, vão apresentar funções diferentes para aquele intervalo. Então, por exemplo, observe a figura desse eixo cartesiano aqui, no eixo x, no eixo y, e eu tenho alguns intervalos aqui, meus incrementos. Lembra que eu falei no início? De 0 a 1, de 1 a 2. Perceba que, para esse domínio aqui, eu tenho algumas relações, né, uma relação entre 0 e 1, uma relação ou uma função que me permite encontrar os valores de y, mas há uma quebra aqui a partir do 1, que eu começo outra relação. Essas relações são funções diferentes. Então, teria um tipo de função aqui, que eu vou chamar a função índice 1, uma outra função índice 2, e bem aqui uma função índice 3, que são representados exatamente por funções por partes. A partir do momento que eu pego o meu domínio, quando x é menor do que 0, e aí eu coloquei aqui a função menos x. Quando x está entre 0 e 1, a minha função é o x ao quadrado. Opa, isso aqui, essa função, desculpe, não representa essa do lado, tá? Mas só para mostrar para vocês que são funções diferentes, e uma função x maior que 1 é igual a 1. Então, assim, com esse exemplo, eu posso, então, montar um gráfico das funções diferentes, que seria a função, por exemplo, a f1, a f2 e a f3, montadas por uma função por partes. Então, representando essa função por partes aqui, eu vou ter, de acordo com o que representa aqui, quando x for menor do que 0, valores negativos, é o valor menos x. Quando for o valor menos 1, o resultado é menos x e, portanto, mais 1. Quando x for menos 2, resultado 2. E, portanto, é uma reta que vem decrescendo em direção ao zero. Quando chega no zero, ela não está definida no zero, por conta exatamente daquela situação de ser menor do que zero, não menor ou igual. A próxima função aqui encara ou que recebe o valor do zero. Quando for o valor do zero, a função x elevada ao quadrado. Eu vou colocar até o valor de 1. Quando x for 1, aqui o valor é também
1. E como cresce a minha função? Como uma função quadrática. Certo? Só que aqui o intervalo é fechado. E por que o intervalo é fechado? Exatamente porque é menor ou igual. E a partir daqui, quando o x for maior que 1, o resultado sempre vai ser igual a 1. É um valor aberto e uma função constante. Seja o x2, 3, e aí vai. Então vejam que aqui a gente montou um gráfico de uma função por partes. Tá? Então são formas diferentes em diferentes partes do domínio. Aqui é outro exemplo que eu tenho, meio que uma função por partes, é a função valor absoluto. A função valor absoluto é aquela função modular, onde o y é o valor do módulo, nós representamos essas duas barrinhas aqui verticais, e colocando a minha função dentro como sendo o módulo da função, onde a função valor absoluto é nada mais que uma função por partes, onde, quando x for menor do que zero, a minha função modular assume o valor menos x. Quando x for maior do que zero, é o próprio valor de x. Tá? Mas isso aqui eu já vi. É tipo uma função par ou função ímpar. Vejam lá, tentem categorizar essa função. Mas especificamente, se eu colocar valores negativos, por exemplo, menos 1, quando eu substituir como é um valor menor do que zero, menos 1. Substituindo a função menos com menos 1 dá o resultado mais 1. Quando for menos 2, mais 2. Quando for menos 3, mais 3. E aqui é o gráfico dessa função. Quando x for 0, é o próprio 0. E agora, quando x for 1, é o valor positivo. 1. Quando for mais 2, é o próprio mais 2. E aqui é a cara da função do valor absoluto. Vamos ver domínio e imagem dela? Domínio dessa função, ela pode assumir quaisquer valores em x e, portanto, qualquer valor real. Contudo, na minha imagem, ela só é partindo do zero em direção ao mais infinito. Porque eu não tenho valores do y negativo. Então, domínio e imagem dessa função é isso. E nós temos algumas propriedades do valor absoluto. Essas propriedades são importantes para que vocês possam depois compreender os conteúdos de limites formais, a determinação do limite formal. A primeira delas é que se qualquer valor dentro da função modular, se for um valor negativo, o resultado é um valor positivo, valor modular. Se eu tiver o produto de dois valores, eu posso substituir como o produto, ou o módulo do primeiro valor e o módulo do segundo valor. A razão entre eles é nada mais que a razão individual dos valores modulares deles, e a soma entre dois termos dentro de um módulo é sempre menor ou igual do que a soma individual dos módulos. Certo? Então, exemplo bem simples, vamos colocar o valor 3 mais 5. Isso é obrigatoriamente menor ou igual que o valor do módulo de 3 mais o módulo de 5. Ok? Isso daqui vai dar 8. Realmente 8, menor ou igual. Mas se eu tiver o valor menos 2 mais 3, isso é menor ou igual que o módulo de menos 2 mais o módulo de 3. Menos 2 mais 3 mais 1 é menor ou igual do que 2 mais 3. E 1, com certeza, é menor do que 5. É isso que quer dizer essa última propriedade do valor absoluto. E aqui, pessoal, chama a atenção para que vocês compreendam a importância dos gráficos na disciplina de cálculo. Para aqueles que não estão mais acostumados a desenhar gráficos, reacostumem-se a ver gráficos, porque vocês vão precisar bastante e saber o formato deles. Então aqui eu tenho essa representação. Alguns gráficos de algumas funções, como as funções lineares, no formato y igual ao mx mais b. Então aqui nós temos a função reta, porque aqui o expoente da minha variável é o valor 1. Então nós temos essa característica, com seus domínios, as suas imagens. Quando eu tenho agora uma função par e um y ou um x elevado ao grau 2, ele tem essa característica aqui. Quando agora o x está elevado ao cubo, percebam bem que o crescimento dela é de uma função ímpar. Aqui a simetria é em torno do eixo y.
Nessa daqui, a simetria em torno da origem. Lembrem disso. E agora, outro gráfico útil, que vai ser muito importante, é o gráfico 1 sobre x. Percebam bem que esse gráfico da y igual a 1 sobre x vai ser importante, por quê? Quando o valor do x for igual a 1, 1 dividido por 1, y1. Quando o valor de x aumenta muito para valores positivos de x, 10, 100, 1000, o valor daqui de baixo cada vez aumenta mais ainda. E se aumenta mais ainda, significa que essa razão vai em direção a um valor muito pequeno, ou em direção a zero. Mas não é igual a zero. Só vai ser igual a zero lá no infinito. E é por isso que essa função vai sempre decrescer, decrescer, decrescer. Quando agora esses valores são menores do que 1, por exemplo, 0,5, se eu pegar 1 dividido por 0,5, isso é a mesma coisa que 1 dividido 5 sobre 10, número dividido por uma fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 10 vezes 1, 10 dividido por 5, 2. Então, o valor da metade aqui daria o valor de 2. E cada vez que eu for pegando cada vez valores menores, esse valor vai se aproximando para valores de y muito altos. Que também, da mesma forma, o que vai acontecer? Vai em direção ao mais infinito do y. Só que essa função não está definida nesse ponto aqui, que é quando x for igual a zero. E aí, lá nos limites, vocês vão ter que ter alguns cuidados. Primeiro aqui, a função não está definida. Portanto, y não existe quando x for igual a zero. Mas isso não quer dizer que a função não tenda para um determinado valor. Se eu colocar valores negativos, então eu vou encontrar essa outra função que é simétrica em relação a quem? Olha só, de novo, ó, a minha origem. Então existe uma simetria em relação a elas. Tá? E se você olhar bem, por que é simétrica? Eu posso representar isso aqui como x elevado a menos 1. Tá certo? Só relembrando, funções pares, olha só, o que acontece? Simetria em torno do eixo do y. Funções ímpares, simetria em torno da origem. E aqui é um valor ímpar, só negativo, menos 1, e, portanto, a simetria em relação ao eixo, à origem. Uma função interessante que é a inversa, que aí vocês vão ver já já, a raiz de x vai ser a inversa da função y igual a x ao quadrado, se a função y igual a x ao quadrado. Esse crescimento, a função inversa dela, que é a raiz de x, tem esse crescimento aqui. X elevado ao cubo, que é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 3, tem esse comportamento. Aqui, da mesma forma, olha, a função par, né? Y é 1 sobre x ao quadrado, x é igual a y igual a x elevado a 3 meios, e aí, portanto, você tem esses gráficos que vão ser bastante úteis na disciplina tanto de cálculo 1, quanto cálculo 2, quanto cálculo 3. Então, esses são os gráficos que vocês têm que se acostumar e saber fazer esses gráficos, principalmente quando você pegar problemas no cálculo e ver que, se a minha função tem um x elevado a um valor fracionário, não é interessante eu colocar e substituir os valores de x igual a valores inteiros. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, porque pode ser que você encontre, achando que isso daqui é simplesmente uma reta. E realmente, durante esse domínio que você escolheu de valores inteiros, o comportamento da minha função se aproxima como uma reta. Mas no início dela, ela não se aproxima. Então aqui é interessante você ter ideia desses gráficos para você colocar o valor de 0,2, x igual a 0,5, valores fracionários, para você poder então conseguir discriminar melhor como é representada, como essa função é desenhada, como é o gráfico dela. E aí uma das coisas que vocês precisam saber também é a transladação de um gráfico, de uma função. Vamos começar com a função y igual a x ao quadrado. Se eu somar um termo, tá, na parte direita da minha função, mais 1, mais 2, ou no caso menos 2, eu vou trasladar ou vou mudar a posição no meu gráfico. Tá? Mas a posição dele, não o formato da minha função.
eu vou fazer com que ela fique mais acima ou mais abaixo. Nessa situação, se eu, por exemplo, pegar e somar o valor mais 1, percebam que a minha função ela sobe e agora ela vai ter o ponto mínimo dela, que aqui estava no 0, agora ela foi ter um ponto mínimo em 1. Se eu somo mais 2, ela subiu para esse ponto, mas o formato da minha função é o mesmo. Se eu subtrair, veja que um ponto mínimo ele desceu. Então, trasladar a função significa então que eu vou modificar a posição dela em relação a um eixo. Nesse caso aqui, em relação ao eixo y. Como é que eu faço para trasladar agora em relação ao eixo x? Percebam bem que no y igual a x ao quadrado, o termo ficou fora do expoente. Tá? Então, se eu colocar agora dentro do expoente, como, por exemplo, essa daqui, de novo, nós vamos começar y igual a x ao quadrado. Se eu acrescentar dentro do eixo, no valor x, dentro, né, do parênteses, e elevar todo ao quadrado, eu vou trasladar agora a meu gráfico em cima do eixo x. E aqui, no caso, se eu somar mais 3, ele recua para a esquerda 3 unidades. E se eu subtrair, por exemplo, menos 2, ele recua para a direita menos 2 unidades. Então, isso é a trasladação de um gráfico. Por que vai ser importante aprender isso? Para saber trasladar? Porque um gráfico pode ser, a sua função, ela pode ser representada em diversos pontos do espaço, trasladando essa função. E existe também um ente geométrico que também tem essas características. Por exemplo, um vetor, ele tem as características de ter um módulo e uma orientação, e esse módulo e essa orientação independem da posição dele no espaço. Se esse vetor aqui, tá, está nessa posição, eu posso representá-lo bem aqui, contanto que eu mantenha o seu módulo e a sua orientação. Mas o ponto de início dele aqui, ó, ele foi trasladado para diferentes posições do espaço. Uma outra parte que vocês já viram também no ensino médio é a chamada parte de composições de função. Existem diversas funções que estão alinhadas a outras, ou que fazem parte delas, que fazem da sua composição. Então, por exemplo, se duas funções elas podem ser combinadas em x, sempre que o valor de uma delas em x estiver dentro do domínio da outra, então eu posso representar uma composição como esse f bola g. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, se eu tenho um valor de x e que eu tenho uma relação dela com y por meio de uma função g, então eu tenho y é igual a minha g de x. Ora, eu posso substituir essa g de x dentro de outra função f e, portanto, eu tenho f que depende de g de x. Ou f que depende de g que depende de x. E, portanto, f também depende de x indiretamente. E isso daqui é chamado de composição. Eu posso representar tanto f de g de x como f bola g de x. Isso aqui são chamadas de composições. E aí vai ser bastante importante vocês identificarem essas composições. Como, por exemplo, no nosso exemplo aqui. Eu tenho a função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vocês concordam comigo que eu posso identificar as composições? A primeira delas é, aqui dentro eu tenho uma função, e aqui fora eu tenho outra função. Aqui fora eu tenho a função y igual a raiz de alguma coisa, e aqui dentro eu tenho um outro y, que é 1 menos x ao quadrado. Se eu chamo isso daqui de f de x, então significa que aqui dentro eu tenho um y igual a raiz de f de x. Ora, mas essa daqui pode ser uma outra função. E eu posso então dizer que isso aqui é uma y de uma função g, que é a função g de x é a raiz de x, e, portanto, g de f de x. Assim, eu tenho uma composição de funções, onde essa função interna é uma função, e a função externa é outra função. São as composições. Eu vou chamar de função 1, função 2. Assim, eu posso representar como função f de g de x, onde, nessa situação, a minha função f de x é a função de fora, raiz de x, e a g de x
como sendo 1 menos x ao quadrado. Portanto, f composta de g de x é raiz de, no lugar de x, eu coloco g de x, portanto, raiz de 1 menos x ao quadrado, composição. E aí vamos encontrar a fórmula f de g de x, se g é igual a x ao quadrado e f de x igual a x menos 7. Então, aqui fica bem simples. G de x é o x ao quadrado, f de x, x menos 7. No lugar de x, eu vou colocar o g de x. Então, seria f de g de x, fazendo parte por parte. Então, no lugar do x, eu represento por g de x, menos 7. Ora, mas g de x, x ao quadrado. Assim, f composta por g de x é x ao quadrado menos 7. Bem simples, composição de função. Mas lembre bem que vocês vão ter que aprender bem direitinho, identificar essas composições, porque no capítulo de derivada, vocês vão utilizar as composições de funções para encontrar uma relação fundamental, que é chamada da regra da cadeia. Então, treinem para vocês identificarem essas composições. Um outro exemplo de função, que aí nós vimos as diversas famílias de funções. Nós já vimos as funções lineares, né, a função da reta, as funções quadráticas, funções cúbicas, as funções raízes, e aí vai. Mas existem algumas outras famílias de funções que vão ser bastante úteis e têm diversas aplicações na engenharia. Não só na engenharia, mas nas ciências em geral. Como a função exponencial. Se eu tiver um número a qualquer que seja positivo e diferente de 1, eu posso assumir uma função f de x que a base seja esse número diferente de 1 e o expoente agora seja não um valor inteiro ou um valor fracionário, mas sim um valor que depende da variável x. Então, é elevado a x. Então, isso daqui é definido como função exponencial com base a. E aí, se eu tiver a situação de uma função f de x, por exemplo, igual a 2 elevado a x, isso daqui vocês vão aprender em programação que a linguagem binária ela utiliza esse tipo de função exponencial para a representação dos seus números. Então, nessa situação, ó, eu tenho um valor de a maior do que 1 e o valor de x pode se variar para qualquer valor. Então, quando x for 2, o meu f de 2 é 2 elevado ao quadrado, portanto, 4. Quando o meu x for 3, o f de 3, 2 elevado ao cubo, é 8, e aí vai. Lembrando bem porque eu falei da informática de novo, 2 elevado ao quadrado, 4, 2 elevado à terceira, 8. Quando for f de 4, 2 elevado à quarta, 16, 32, 64, 128, 256. E para quem gosta de videogame já sabe, já compreendeu que isso algumas vezes está associado com os bits, com as informações com que o teu console pode entregar para o seu sistema. Então eu sou já da geração que me diverti bastante com o Nintendinho 8 bits. Eu estava bem aqui, pessoal. Enquanto vocês hoje têm uma capacidade muito maior do que essa. Mas os grandes jogos de hoje são só remakes dos jogos da minha época que foram inventados na minha época. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, algumas propriedades da exponenciação. E aqui, antes de a gente passar para essas propriedades, só mostrando esses gráficos. Por exemplo, se eu pego a função y igual a 2 elevado a x, ele tem esse formato aqui, ó. Y igual a 3 elevado a x, y igual a 10 elevado a x. Então, percebam que ele parte sempre, eles vão cruzar no mesmo ponto, que é quando o valor do x for igual a zero, qualquer valor, qualquer base elevada a zero, o valor do resultado é 1. Mas percebam bem que os valores sempre vão, mesmo os valores negativos, vão tender ao valor de y em direção ao zero. Nunca vai ter valores negativos. Se eu fizer também o inverso, colocar expoentes negativos da minha função exponencial, a minha função ela tem uma característica bem parecida com a do positivo, mas aqui, em vez de ser um crescimento exponencial,
como essa daqui, aqui é um decrescimento, um decrescimento exponencial. E aqui vai em direção ao zero da minha imagem. E algumas propriedades importantes. Se eu tiver o produto da mesma base, né, com expoentes diferentes, tá, eu posso somar os dois expoentes. Tá? A razão entre duas funções exponenciais é a subtração entre esses expoentes. Se eu tiver uma função exponencial elevada a outra função, é nada mais do que eu posso inverter as duas expoentes. É o produto delas. Exemplo, 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência elevado ao cubo é igual a 2, 4 vezes 3, pessoal. Cuidado para não somar. 4 vezes 3, 2 elevado a 12. Se eu tiver a mesmo expoente, mas bases diferentes, e na multiplicação é nada mais que eu posso colocar as bases em evidência, ou na verdade no expoente eu multiplico as bases, e a razão entre bases diferentes com o mesmo expoente, eu tenho então que é a razão entre essas duas bases, colocando tudo sobre o mesmo expoente. Uma vez que vocês sabem a função exponencial, a gente tem que falar um pouco sobre a função que é inversa da exponencial. Nós já sabemos que é a logarítmica, mas primeiro nós precisamos definir o que são essas funções inversas. As funções inversas elas estão associadas à definição das funções injetoras. O que são funções injetoras? São aquelas funções que podem ser invertidas. Como assim, Paulo? São aquelas funções que, se eu pegar os valores de x, eu vou ter um valor em y, tá certo? E que esse valor de y é único. Então vejam que se eu fizer passar uma reta horizontal ou uma reta paralela ao eixo x, eu vou ver que essa minha reta paralela vai tocar em apenas um ponto da minha função. No caso do y igual x elevado ao cubo, passando essa reta aqui em qualquer altura do eixo y, ela vai cortar apenas em um ponto. Se eu pegar a função y igual a x elevado ao quadrado, veja bem que essa reta ela cruza em 2 pontos. Aí é exatamente o que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha, eu tenho esse valor aqui e esse valor aqui. 2 valores de domínio indo para o mesmo valor da imagem. Pode isso? Pode. Contudo, essa função aqui ela vai ter um problema que ela não é uma função injetora. Então, a função injetora é aquela que pode ser invertida. E como é que eu faço, então, a inversa de uma função? A inversa da função injetora é nada mais do que o valor do f, e aí aqui é só a terminologia, elevada a menos 1. Então, quando você coloca um f elevado a menos 1 de x, você tem que chamar não é f elevado a menos 1, mas a função inversa de x. Se você falar a função f elevado a menos 1, ou menos um termo, significaria que eu estaria colocando 1 sobre f, como, por exemplo, y igual a x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 é nada mais que 1 sobre x. Tá? Mas isso aqui não é a função inversa. Tá? Então, essa terminologia aqui, você vai falar como f, essa aqui é a inversa da função de x. E como é que eu sei, então, um teste para as funções se elas são inversas, invertíveis? As funções f e g são inversas uma da outra se somente x, se aí vem a composição da função, f composta de g de x é igual a x, e g composta de f de x é o mesmo valor de x. Nesse caso, g, a sua inversa é a função f de x, a função inversa, e f, a função inversa dela é a g de x. Então, para a gente exemplificar isso, vamos determinar se essas funções aqui no item alfa são inversas pelo teste das inversas. Então, vejam que aqui, f de x igual a 3 vezes x, e g de x igual a x sobre 3. Só lembrando, teste é f de g de x tem que ser igual ao x. O meu f é 3 de x. Então, eu coloco 3 que multiplica, no lugar de x, eu coloco g de x. No nosso caso, g de x é x sobre 3. Portanto, isso daqui nos dá aqui o f de g de x é o valor
de x. Passei até agora no primeiro teste. Qual seria o outro? Que g de f de x também tem que ser igual a x. Então, g de f de x vai ser, no caso, g de f de x é x dividido por 3. Que aí eu coloco no lugar de x o f de x dividido por 3. Mas quem é f de x? 3x. Então fica 3x dividido por 3. Corta, corta, resultado x. Opa! Então encontramos que f de g de x foi igual a x e g de f de x também foi igual a x. Portanto, essas duas funções, f de x igual a 3x e g de x igual a x sobre 3, são funções inversas. Uma outra forma de você encontrar a função inversa não por esse teste é simplesmente fazer esses passos aqui para encontrar a função inversa. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar x em função de y. Como assim? Vamos pegar o mesmo item alfa. Eu tenho a função f de x igual a 3 vezes x. Isso aqui eu posso escrever como y igual a 3 vezes x. O que eu tenho que fazer no primeiro passo? É encontrar agora x em função de y. Então, agora eu vou pegar o x aqui e colocar em evidência. Então, o x aqui é o y sobre 3. Uma vez que eu encontrei que x é igual a y sobre 3, resolvi o primeiro passo. Agora vamos passar para o segundo. É intercambiar, trocar x por y. E aí a forma resultante é a função inversa. Trocando x por y, eu vou ter que, no lugar do x, eu coloco y, e no lugar do y, eu coloco x. Portanto, pessoal, essa daqui, y é nada mais que a função inversa da minha função de x original. A função original era 3 vezes x, e a inversa, x sobre 3, que é isso que nós encontramos. Então, é a forma de você encontrar a função inversa. Vai ser importante porque, de novo, quando a gente for trabalhar com a parte de derivada das funções inversas, nós vamos ter que aplicar esses conceitos. E aí, uma vez que eu falei para vocês sobre as funções exponenciais, nós podemos aplicar o conceito da função inversa da função exponencial, que é nada mais do que a função logarítmica. Então, a função logarítmica de base A é escrita nesse formato, onde y é igual ao log de x na base A, e ela é nada mais que a função inversa de y é igual a elevado a x, para o a maior que zero e a diferente de 1. Certo? Então, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. E vocês aprenderam bem direitinho como fazer essas funções. Tá? Então, como é que é o gráfico da função logarítmica? Lembra que a função exponencial ela tinha um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial. Aqui eu tenho um exemplo para vocês da função y igual a log de x na base 2. Vou escrever aqui. Y é o log de x na base 2. Como é que eu faço para encontrar a função inversa? Lembrem bem que nessa função, o que é que eu tenho que fazer? Na função inversa, os passos são 2 passos. Primeiro, eu isolo o x e depois substituo x por y. Então, nessa situação, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso encontrar, então, isso? Para isolar isso daqui, eu aplico aquele conceito de você colocar essa basezinha aqui e elevar o valor que está aqui desse outro lado. Então, eu vou ter que o x vai ser igual a 2 elevado a y. Esse foi o passo 1. E quem é o passo 2? É você encontrar quem? Substituir x por y e y por x. Então, y é igual a 2 elevado a x. E encontramos aquilo que está definido aqui na definição. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Ok? Então, está aqui. Ó, a função exponencial tinha aquele crescimento, agora ela tem esse formatozinho aqui. Tá? Por mais que cresça muito x, o crescimento y vai se tornando cada vez menor, 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 mas ela vai continuar crescendo em direção infinita. Certo? Enquanto a função exponencial tem esse formato, a função logarítmica tem esse formato. E existem algumas bases que são bem características. Uma das bases é a função
o valor E, que nada mais, pessoal, isso daqui é um valor aproximado de 2,72. Assim como o π vocês aprenderam, que é aproximadamente um valor de 3,14, o E também é um número irracional. Então, eu posso colocar ele também como uma base. Então, quando eu coloco ele como a base E, então logaritmo de x na base E, eu posso escrever como logaritmo natural, um logaritmo neperiano. E quando a gente coloca a base 10, então fica log de x na base 10, é escrito simplesmente sem a base. Nas calculadoras de vocês, algumas vezes não tem indicado qual é a base. Quando não tem indicado, é porque a base está na base 10. E quais são algumas dessas propriedades das funções? No caso das propriedades inversas, como eu falei para vocês, ó, se eu pego o logaritmo de x na base A e pego a base A e elevo ao logaritmo, tá? Simplesmente é nada mais do que o log de x na base A e é o próprio x. É como se eu cortasse a base com o logaritmo e resultasse apenas o valor de dentro do logaritmo x. Da mesma forma, se for na base E elevado ao logaritmo natural de x é o próprio x. Tá? Então, o logaritmo de natural de E elevado a x também é o próprio x. E aqui vem as suas regras das propriedades dos logaritmos, que vão ser importantes vocês verem. Se eu tenho um logaritmo do produto de dois números, x vezes y na base A, isso daqui se transforma na soma entre os dois logaritmos. Tá? Não se torna um produto entre os logaritmos. Se for a razão, eu tenho a subtração entre os dois logaritmos. Da mesma forma, se eu tiver a subtração desses dois logaritmos, eu posso substituir isso pela razão de apenas um único logaritmo. Na regra da potenciação, se eu tenho um log de x na base A, onde esse x está elevado a y, esse expoente ele pode descer para frente, ou na verdade pode vir para frente, e multiplica agora o logaritmo de x na base A. Então, assista aqui. E aí, como eu já falei para você, A elevado a x é nada mais do que E elevado a x vezes o logaritmo na base A, porque você pode utilizar as propriedades que você já viu. E uma propriedade importante que vocês aprenderam foi a propriedade da mudança de base. Se eu tenho um logaritmo de x na base A, vamos lá. Logaritmo de x na base 2, como é que eu modifico essa base? Eu posso escrever isso como sendo logaritmo natural de x, tá? Onde aqui a base do logaritmo natural é o E, mas eu tenho que dividir pelo próprio logaritmo natural na base. Ok? Então isso aqui é chamado de mudança de base. E aqui vamos fazer então só uma aplicaçãozinha. Vamos utilizar a propriedade das inversas e resolver as seguintes equações em função de x. Vamos pegar o item alfa, onde eu tenho um logaritmo natural de x é igual a 3t mais 5. Só um instantinho, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Na situação, como é que então eu encontro a função inversa? Lembrem bem que aqui é x e aqui é t. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar em função de x. Então, como é que eu faço para em função de x? Eu vou ter que, então, retirar esse x. Então, pelas propriedades, olha, isso aqui é nada mais do que um log na base E. Então, se eu levar todo mundo ao exponencial, log natural de x, de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. 3t mais 5. Tá? E aí vamos lembrar das propriedades exponenciais e logarítmicas. Lembrem que se eu tenho a base E elevada a um logaritmo, que a base é o próprio E, quem é que sobra? Sobra o valor de x. E aqui, se eu tenho a soma, vamos relembrar nos slides anteriores. Como é que eu posso representar isso? Olha só, se eu tenho no expoente, na parte das funções exponenciais, lembrem bem que se eu tenho a elevado a x mais y, eu posso separar isso como um produto de duas funções exponenciais. Voltando lá.
eu vou encontrar que isso daqui eu posso representar pelo produto de duas exponenciais. É o e elevado a 3t multiplica e elevado a 5. Só que eu quero a equação em função de x. Então, vai ser t em função de x. Então, eu posso passar esse e elevado a 5, porque lembre bem, o e, pessoal, é um número, 2,72 aproximadamente, que está elevado à quinta potência. Então, eu posso dividir ambos os termos por e elevado a 5. Então, fico com x dividido por e elevado à quinta potência é igual a e elevado a 3t, que corta-se esse elevado à quinta com esse elevado à quinta. Ok? Então, permaneceu aqui. O que é que eu faço agora? Bom, para eu poder isolar esse t, eu vou ter que aplicar agora as propriedades não logaritmo, mas da exponencial, mas da logaritmo, a função logarítmica. Se eu aplicar o logaritmo natural de um lado e do outro, eu vou ter que o logaritmo natural de x dividido por e elevado a 5, eu tenho que aplicar também, tanto do lado esquerdo da igualdade, quanto do lado direito. ln de e elevado a 3t. Vamos utilizar as propriedades. Vamos utilizar aquela primeira propriedade que se eu tenho um expoente de um número aqui dentro, vamos, então, baixar esse número. Isso é o ln de x sobre e elevado a quinta potência é igual a 3t, que multiplica o ln de e. Ora, se aqui a base é e o número é, resultado disso daqui é o valor 1. Então, eu encontro que é o ln de x sobre e elevado à quinta potência é igual a 3 vezes t, e isolando o t, eu tenho aqui o valor de t em função de x é 1/3 do logaritmo natural de x sobre e elevado à quinta potência. Então, vejam, nós encontramos a função de t que depende de x. Utilizando esses mesmos outros conhecimentos, façam o item bravo e esses outros itens agora achando os valores em função de y, tá bom? E aí, finalmente, chegamos aqui numa última família de funções que serão importantíssimas também para vocês, que são as famílias das funções trigonométricas e suas correlacionadas. Só relembrando que as funções trigonométricas estão associadas ao ciclo trigonométrico. Chama a atenção para vocês que vocês aprenderam, por exemplo, a calcular o seno do valor de 30 graus, seno de 90 graus, cosseno de 90 graus. Cuidado. Aqui, normalmente, nós vamos trabalhar com os valores em radiano. Tá? Então, se você tiver o seno de 30, não se iludam que não é 30 graus, e sim 30 radianos, e você vai ter que fazer as contas de acordo com a função trigonométrica em radiano, tá certo? Então, cuidado na hora, porque se você colocar 30 e sua calculadora estiver a operação em grau, vai dar um resultado diferente, um resultado errado. Então, essa unidade radiana é nada mais que o comprimento do arco do círculo trigonométrico. Então, 1 grau tem aproximadamente π sobre 180, ou aproximadamente 0,02 radianos. E aí você, para transformar graus em radianos, você multiplica por π dividido por 180, exatamente porque você vai ter o ciclo trigonométrico aqui. Se eu dividir esse ciclo aqui em 4 partes, somando cada uma dessas partes aqui eu terei 90 graus, mais 90, que dá 180 graus, aqui 270 graus e um círculo completo 360 graus. Esse 360 graus, se vocês lembrarem, o comprimento do arco é o valor de 2π vezes o r, o raio, né? Então, se eu der uma volta completa na circunferência, eu tenho, em termos de ângulo, varrendo 360 graus, que isso corresponde a 2π radianos, que é o comprimento do arco. Então, se eu dividir por 2, 180 graus corresponde a π radianos. E, portanto, é só multiplicar o valor de graus por π sobre 180.
E aqui essas outras conversões para você fazer agora de radiano para graus. Então, cuidado na hora dessas conversões. Nas funções trigonométricas, então, nós vamos pegar agora esses arcos de circunferência e colocar um triângulo, um retângulo neles, para que a gente possa agora associar os eixos coordenados x, y, com as posições dos pontos em uma circunferência. Então, por exemplo, nessa circunferência eu tenho diversos pontos, e que agora eu vou colocar uma semi-reta que passa pela origem desse ciclo, do ciclo trigonométrico, e que quando ela alcança a borda, que é o raio, eu tenho uma coordenada em x e uma coordenada em y. E isso me forma uma figura geométrica bem conhecida nossa, que é o triângulo retângulo, em que, portanto, a distância do centro até esse ponto é o comprimento no eixo x, e a distância daqui para cá é o comprimento do eixo y. Se vocês lembrarem do início da nossa aula, seria um incremento ΔX com incremento ΔY. E aqui vamos assumir as diversas funções trigonométricas. A função seno, que estaria exatamente a razão entre essas medidas aqui, e o raio. Então, tem um ângulo θ aqui qualquer, começando como seno de θ, né? Seria y sobre r, sobre a hipotenusa, o cosseno é o x sobre r, e a tangente y sobre x. E as outras funções, como a cossecante, secante e cotangente, a cossecante é nada mais que o r sobre y, que a cossecante é o inverso da função seno. Cossecante de x, o inverso, não, desculpa, é 1 sobre a função seno de x. Se você olhar bem, ó, cosseno de θ é x sobre r. Quem é a secante? É r sobre x. Então, a secante do x é 1 sobre cosseno de x. E a cotangente é a inversa da função tangente, 1 sobre a tangente. E de forma mais genérica, eu posso escrever as funções trigonométricas nesse formato, que é a função f de x. Eu tenho um a que multiplica o seno de bx mais c mais uma constante qualquer. E algumas outras disciplinas do curso, vocês vão ver exatamente a formulação mais geral da função trigonométrica. Tá? Como, por exemplo, na física, vocês vão encontrar funções como essas, que são funções periódicas, como no movimento harmônico simples, onde eu tenho uma função y, que depende de uma constante qualquer, por exemplo, uma constante, um valor x0, que multiplica o cosseno de ômega-t mais o φ. O que é isso aqui? É nada mais do que um oscilador harmônico, que vai ter sua frequência de oscilação em relação ao tempo, um ângulo de fase, e uma amplitude desse movimento. Opa, y0. Bem, x0 mais y0. Bom, e aí nessa situação, veja que aqui é uma função cosseno, multiplicado por um termo, com o argumento dele, que aí o argumento é nada mais que o termo que está dentro da minha função trigonométrica. Tá? E somado por um termo aqui fora, que nesse caso aqui eu coloquei como zero. Então vocês vão encontrar vários exemplos de funções trigonométricas nesse formato. E é claro que vocês precisam saber como é que são os gráficos dessas funções. Tá? Função seno, função cosseno, função tangente. E algumas identidades trigonométricas, só para a gente relembrar. A fundamental, que é o seno ao quadrado de θ mais cosseno igual a 1. Eu posso encontrar a função da identidade trigonométrica, que é 1 mais a tangente ao quadrado, que é a secante ao quadrado de θ. 1 mais a cotangente ao quadrado de θ é a cossecante ao quadrado de θ. O cosseno de A mais B é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B. O seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais cosseno A, seno B. E encontrar essas duas outras relações, o cosseno de 2θ e o seno de 2θ, como está demonstrado aqui nessa figurinha, nessa imagem. Pensando que isso daqui não é tão novidade para vocês, que dá para vocês encontrarem essas identidades trigonométricas fazendo os algebrismos necessários. E aí, por que é importante isso? Porque agora a gente vai fundir alguns conteúdos. Se eu tenho as funções trigonométricas, os gráficos das funções trigonométricas, vamos lembrar só uma função trigonométrica, uma função seno de x. Se eu colocar o gráfico dessa função, ela vai ter vai oscilar do valor mais 1 para o valor menos 1. Ela parte do zero, chega ao máximo, vem ao mínimo e volta para o zero.
Contudo, isso aqui é apenas a representação de uma parte dela, porque ela continua indefinidamente até o infinito e vai em direção ao menos infinito. Assim, se eu passar o teste da reta paralela ao eixo x horizontal, ela corta a minha função em diversos pontos. E, portanto, ela não passa, as funções trigonométricas não passam no teste da reta horizontal. Portanto, teoricamente, ela não teria funções, não seria uma função invertível. Contudo, se eu restringir uma parte do domínio, eu consigo transformar essa função trigonométrica em uma função injetora e, portanto, invertível. Então, eu restringo o domínio como, por exemplo, na função seno de x. Na função seno de x, como essa aqui está representada, quando o valor do seno de x for igual a zero, é zero. Quando for o valor de π sobre 2, vai dar o valor de 1. E quando for o valor de menos π sobre 2, é o valor menos 1. E se eu fechar o meu domínio entre menos π sobre 2 e o π sobre 2, a minha função agora passa no teste da reta horizontal. E aí, portanto, ela pode ser uma função invertível. E aí, essa função invertível, nós damos um nome específico para ela, que é a função arco. Portanto, eu teria as funções arco seno de x, arco cosseno, arco tangente, secante, cossecante e cotangente. E os seus domínios estão aqui representados exatamente para mostrar a vocês que eu só posso ter funções inversas para elas nessa faixa de domínio. Mas o que significa em termos de gráficos? Significa que eu também vou trasladar esses gráficos de acordo com as suas funções inversas. Então, se a minha função seno dentro desse domínio, f de x, igual a seno de x, na minha função inversa, o que eu vou ter? Olha só, a função f de x está aqui, ó, representada por essa parte aqui. Ó. Partindo daqui para cá. A minha função arco seria pegar isso daqui e inverter os meus eixos. Percebam bem que nessa função aqui, ó, aqui eu tenho um decréscimo da minha função, enquanto aqui ela aumenta até o π sobre 2. Percebam que aqui, ó, na função seno, o π sobre 2 está em cima do eixo x. Na função inversa, o π sobre 2 ó, está no eixo y. Na função seno, o máximo que ela alcança aqui é o valor mais 1 no eixo y. Na função inversa, o arco seno, o eixo x é que consta aqui o valor de 1, o valor de menos 1, e esse é o gráfico da minha função arco seno de x. Da mesma forma, o arco cosseno de x ele tem essa característica, porque o cosseno de x ele tem esse formato aqui, ó, parte de π, menos π sobre 2, chega ao máximo até o π sobre 2, portanto, esse valor aqui, ó, partindo, né, agora por aqui, desse valor aqui, né, de menos 1 até mais 1, partindo de menos π, porque esse aqui não dá para ver direitinho, partindo de menos, então é por isso que ele parte de 0 aqui, ó, até esse valor. Ou daqui para cá para o π, você pode escolher o domínio que você quiser. E aí, então, vocês encontram as funções trigonométricas inversas. Então, isso foi o que vocês viram hoje comigo nessa aula. Vocês viram um pouco sobre revisões de funções. Né? Nós vimos a característica que nós temos, que uma função linear, né? A função com expoente 1, ela tem um coeficiente angular, que esse coeficiente angular vai dar a inclinação dessa reta, e que eu consigo encontrar uma reta que passa por um ponto, e eu tenho várias retas que podem passar por esse ponto. Existe uma outra função, que é a função constante. Essa função constante, ela sempre vai assumir o mesmo valor, independente dos valores de x. Por exemplo, quando a função constante x, f de x igual a 2. Independente dos valores de x, eu vou ter uma reta que passe por 2 e que é paralela ao eixo x. Isso daqui é uma função constante. É como se isso daqui fosse 2 vezes x elevado a 0. Então, vimos as funções, algumas famílias de funções, algumas características.
Vimos o conceito de função, da sua relação, né, entre os valores do domínio, os valores da imagem e a relação entre eles, que nós damos como uma função ou uma equação. Tá? Encontramos então a equação da reta, como eu já falei para vocês, e vimos algumas famílias de funções bem específicas. As funções exponenciais e a inversa dela, que é a função logarítmica, e nesse meio tempo nós vimos como calcular e encontrar as funções inversas. Vimos também as composições de funções, como encontrar as composições de funções e fazer o teste das composições. E vimos por alto também as funções trigonométricas, função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente e as suas inversas, arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco cossecante e arco cotangente. Tá? Esse foi a revisão que eu planejei para vocês a partir de funções. Agora eu quero que vocês peguem a lista de exercícios, resolvam os exercícios, para aqueles que esses conteúdos tenham sido a primeira vez que vocês viram, peguem um livro da matemática elementar, ou até mesmo um livro de cálculo, que tenha um capítulo chamado de pré-cálculo, que ele aborda esses conceitos, e estudem esses conceitos para que vocês estejam bem afinados, bem conscientes dos conteúdos sobre funções. E até o nosso próximo encontro.